Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana, vamos juntos trabalhar os textos de instrução no capítulo 3 do livro. Então na última aula nós estávamos falando sobre culinária, sobre a receita, né? O gênero da receita. Hoje nós vamos pensar agora um pouquinho sobre os adjetivos pátrios. Nós vamos começar na página 46 do seu livro. Você pode ver pelo computador, tablet ou celular, acessando o seu livro digital, ok? Então vamos lá, começar com um videozinho aqui. Depois tá lá no seu RA, na realidade aumentada do seu livro digital, você pode ter acesso a novamente esse vídeo. Então vamos lá. Deixa eu dar um... Então, o que eu tenho que fazer? Acerte no alvo os adjetivos pátrios corretos das cidades selecionadas. Então, olha lá. Quem nasce em Belo Horizonte, Minas Gerais é... Acertei. Então, eu vou descobrir agora o nome de quem nasce em cada cidade do país. O que é essa, do nosso país? O que é essa pessoa? Quem nasce em Manaus, Amazonas, é o quê? Manauense, manauara, caxiense, maracanauense, feirense, manauense ou manauara e assim por diante. Vou deixar para vocês continuarem a brincadeira aí, ou pela sua realidade aumentada depois, combinado? Então vamos lá. Opa, vamos mudar a página, isso. Adjetivos pátrios. O que são adjetivos pátrios, pessoal? É aquilo que está se referindo à minha pátria, ao lugar de onde eu nasci, de onde eu sou, ou se referindo a uma cidade especificamente, certo? Então, olha lá, vamos ler o texto, nós já vamos contextualizar os adjetivos pátrios. Na página 46 do livro. Comidas típicas brasileiras são prato cheio para turistas. Heranças brasileiras dão à gastronomia uma enorme variedade em todas as regiões do país. Origem do acarajé remonta à vinda de escravizados africanos e hoje é apreciada por turistas brasileiros e estrangeiros. A gastronomia brasileira é tão mestiça quanto seu povo. Ela se compõe de heranças indígenas e africanas mescladas à culinária dos povos colonizadores. Do pão de queijo mineiro ao churrasco gaúcho, do acarajé baiano à moqueca capixaba. O Brasil é literalmente um prato cheio àqueles que desejam desbravar a cultura por meio de seus sabores. Afinal, comer é também um ato social e a comida revela os hábitos e a identidade do povo de cada região. Olha só, nesse texto que nós lemos aqui, existem adjetivos pátrios, que são aqueles que estão identificando de onde veio aquele prato de comida, aquele prato culinário, por exemplo. Quando está se referindo aqui, ó, do pão de queijo mineiro, está falando que o pão de queijo é de onde? De Minas Gerais. Ao churrasco gaúcho. Churrasco gaúcho é porque veio do Rio Grande do Sul. Acarajé baiano. O baiano é da Bahia. A moqueca capixaba. Moqueca capixaba. Capixaba veio da onde? Do Espírito Santo. O Brasil é literalmente um prato cheio. Aqueles que desejam desbravar a cultura por meio de nossos sabores. Então, quando eu falo assim, a culinária brasileira é mestiça, então eu estou falando o que é brasileiro, o que é mestiço? A culinária brasileira, o adjetivo pátrio ali é brasileira. No caso, estou me referindo ao Brasil. Quando eu falo, por exemplo, uma comida famosa que existe aí no mundo, né? Eu nunca experimentei, mas muitas pessoas falam, o joelho de porco alemão. Porque veio aonde? Qual que é o adjetivo pátrio ali? Alemão. Uma comida, né? O joelho de porco lá da Alemanha. Então, por isso que eu estou me referindo nesse caso ao joelho de porco alemão. O adjetivo pátrio ali é alemão. Quando eu falo as praias, as lindas praias maranhenses, eu estou me falando das praias do Maranhão. O adjetivo pátrio maranhense.
e assim por diante. Vamos agora fazer a atividade, lá, mão na massa. Releia as expressões a seguir. Comidas típicas brasileiras. Escravizados, africanos. Podemos substituir as palavras brasileiras e africanos por outras expressões com o mesmo sentido nas frases? Sim, ao invés de colocar comidas típicas brasileiras, eu posso colocar comidas típicas do Brasil. Então, olha lá. Comidas típicas do Brasil. Ou quando eu estou falando lá, escravizados africanos, eu posso colocar escravizados da África, que são as pessoas que vieram escravos da África. Então, posso substituir. Vamos lá fazer a leitura. Escravizados da África. Certo? Então, ali eu substituí brasileiras para do Brasil. Africanos para da África. A palavra brasileiras identifica o lugar, a pátria, a região de onde provém a comida. Palavras como essa que indicam nacionalidade, o lugar de origem de alguém ou de algo. Lembra que até eu dei o exemplo das praias maranhenses? Estou me referindo a algo, né? São denominadas adjetivos pátrios. Então, eu estou falando da origem daquele lugar, a origem de onde veio ao que eu estou me referindo. Número 2. Encontre outros adjetivos pátrios no texto que você leu. Então, além de falar lá, que ele falou brasileiros, escravizados, africanos, falou o quê? Gaúchos, que é o churrasco gaúcho, baiano, né? O acarajé baiano. Falou do capixaba. O que mais que falou ali? Vamos retomar aqui. Mineiro. Falou do mineiro, pão de queijo, né? Mineiro. E foi isso. Foram esses 4 que o texto se referiu. Então, vou pôr aqui um E para ficar mais bonitinho. Lá na página seguinte, na página 47, temos o exercício número 3. Olha lá. Você consegue identificar o lugar que originou esses adjetivos pátrios? Observe no mapa do Brasil a seguir todos os estados e pense nos adjetivos pátrios que conhece. Confira na lista da próxima página se acertou ou não. Então, ali quando eu falei para vocês, inclusive já, o mineiro, pão de queijo mineiro, que veio da onde? Minas Gerais. Olha Minas Gerais aqui, em rosa. Essas cidades menores que tem um pontinho indicando e com o nome é a capital de cada estado, ok? Então, o pão de queijo mineiro, que veio de Minas Gerais. A moqueca capixaba, que veio aonde? Aqui, ó, Espírito Santo, azulzinho aqui, ó. Capital do Espírito Santo, Vitória. O acarajé baiano, Bahia, aqui em amarelo. Capital da Bahia, Salvador. O que mais? O churrasco gaúcho. O gaúcho é lá do Rio... Deixa eu subir o mapa para ficar certinho aqui. Do Rio Grande do Sul. Olha aqui o Rio Grande do Sul aqui embaixo. Capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então foram essas os adjetivos pátrios. Estou vendo se eu não esqueci ninguém? Não. Que a gente leu lá naquele texto sobre a culinária brasileira. Número 4. Escreva nas linhas a seguir os adjetivos pátrios que você conhece. Aí agora eu vou fazer uma proposta para você em casa. Você vai dizer de onde você é e qual é o seu adjetivo pátrio. Por exemplo, eu vou falar o meu, que eu já falei anteriormente. Se eu nasci lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Agora, se eu tenho um colega meu que nasceu em São Paulo, ele é paulista. Se eu tenho um colega que nasceu em Goiás, ele é goiano. E assim por diante. Escreva aí quais que você conhece. Ou pessoas da sua família que sejam de outro estado. Como é que se chama essa pessoa que nasceu em outro estado?
ou em outra cidade? Porque ainda tem essa diferença, né? Quem nasce no estado, por exemplo, do Rio de Janeiro é fluminense. Quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é carioca. Quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Quem nasce na cidade de São Paulo, paulistano. E assim vão mudando conforme as cidades e os estados. Embaixo é o que vocês vão fazer. Vocês vão escrever o adjetivo pátrio da sua cidade. Como que é? Aqui a cidade onde eu estou hoje, a cidade de Curitiba, o adjetivo pátrio aqui, curitibano ou curitibana, certo? Por exemplo, aqui o inverno curitibano é muito característico pelo frio. Então eu estou me referindo ao adjetivo pátrio curitibano, falando do inverno curitibano, certo? Então, lá na página 48, a gente pode ler alguns adjetivos pátrios. Opa! Para quem não sabe, aprender alguns. Então, vamos fazer a leitura juntos? Olha lá. Quem nasce lá? No Acre. Estamos nos referindo ao adjetivo pátrio acreano. Alagoas, alagoano ou alagoense. Amapá, Amapá ou amapaense. Amazonas, amazonense. Bahia, baiano ou baiense. Lembrando que aqui a gente está falando do estado, tá, pessoal? Bahia, já falei, Ceará, cearense. Distrito Federal, brasiliense. Espírito Santo, espírito santense ou capixaba. Goiás, goiano. Maranhão, maranhense ou Maranhão. Mato Grosso, Mato Grossense. Mato Grosso do Sul, Mato Grossense do Sul ou Sul Mato Grossense. Minas Gerais, mineiro ou geralista. Pará, paraense, paroara ou parauara. Tem 3 formas que a gente pode se referir ao Pará. Paraíba, paraibano. Paraná, paranaense, paranista ou tingui. Pernambuco, pernambucano. Piauí, piauiense ou piauizeiro. Rio de Janeiro, fluminense. Rio Grande do Norte, rio-grandense do Norte ou norte rio-grandense ou potiguar. Rio Grande do Sul, rio-grandense do Sul, sul-rio-grandense ou gaúcho. Rondônia, vamos descer aqui. Rondônia, rondoniense ou rondoniano. Roraima, roraimense. Santa Catarina, catarinense. Santa Catarinense, catarineta ou barriga verde. Olha lá, Santa Catarina tem 4 adjetivos pátrios. São Paulo, paulista ou bandeirante. Sergipe, sergipano ou sergipense. E Tocantins, tocantinense. Olha quanto adjetivo pátrio a gente aprendeu agora. Uma lista enorme, hein? Vocês podem brincar aí, ó. Escreve o nome dos estados, aí faz um sorteio e aí você tem que falar o adjetivo pátrio daquele estado. Ou então faz o contrário. Escreve o nome do adjetivo pátrio, sorteia e você tem que falar o nome do país. Você pode brincar assim com outras pessoas aí da sua casa também. Adjetivos pátrios e suas terminações. Essa aula vai ficar para próximo dia. E para a tarefa de casa, vocês vão lá nas fichas de atividades, nas páginas 19 e 20. E aí nós vamos começar a próxima aula com a correção dessas atividades. Espero que vocês brinquem aí com a sugestão que eu dei do jogo, se divirtam e aprendam mais adjetivos pátrios, contando agora o nome da sua cidade. Como é o adjetivo pátrio da sua cidade? Certo, galerinha? Um beijo, se cuidem! Tchau!